da região do Golfo, depois vamos seguir para os Emirados Árabes Unidos, tem agenda também na Europa, em seguida eu sei que um pouco depois tem agendas também nos Estados Unidos. O senhor tem feito essa turnê internacional. Algumas pessoas no Brasil discordam, acham que o senhor devia estar no Brasil, que o momento é de campanha, etc, etc. Queria que o senhor respondesse a essas pessoas qual a importância de estar aqui e não no Brasil nesse momento. A gente está aqui, mas acompanhando tudo o que está acontecendo no Brasil. É óbvio que a gente vai se posicionar sobre qualquer assunto que esteja acontecendo no Brasil, mas algumas razões para a gente estar aqui, né? Primeiro, para tentar desfazer essa imagem muito negativa que o Lula conseguiu construir perante todo mundo, perante esses países que nós estamos conversando. É um cara que fala toda hora contra os Estados Unidos, é um cara que fala contra Israel a todo momento, é um cara que fala a favor de grupos terroristas que têm essa resistência aqui no Oriente Médio. Então, para falar, olha, o Lula não nos representa. A maioria do povo brasileiro é um povo que entende, que defende direitos humanos, que quer se relacionar com países estabilizados, que tem uma democracia e que tem muito a oferecer ao nosso país. E hoje as portas estão fechadas. Então já é uma rodada, sim, importante para que eles entendam. Nós estamos fazendo aqui uma espécie de meio de campo. Estamos antecipando o que a gente, com certeza, vai começar a fazer a partir de 2027. E esse é um ponto fundamental. Então já cria-se aqui uma atenção especial, um olhar para o Brasil. Já começa-se a estudar o que é que a gente pode negociar a partir do ano que vem com o Brasil, que interessa. O Brasil tem tudo. O Brasil é um país privilegiado por Deus, com as suas riquezas minerais, suas belezas naturais. Então, assim, todos os segmentos, seja no agro, seja no turismo, seja na infraestrutura, seja na saúde, na tecnologia, na segurança, todos esses países com os quais nós estamos conversando, a gente consegue já plantar essa semente para que eles voltem a ter um olhar de muito interesse no nosso país. Tem outro ponto importante também, que eu acho que a partir de agora não há mais nenhum questionamento sobre se a minha pré-candidatura ela é um balão de ensaio ou não. A partir do momento que nós nos comprometemos com os principais líderes mundiais, e nós vamos para a Europa aqui na sequência também, a gente fecha o Ocidente praticamente todo, além das conversas que nós também pretendemos ter na América do Sul, a gente faz essa rodada para falar, olha, de fato, falar do presidente Bolsonaro, da perseguição que ele vem sofrendo, que o Brasil passa por um momento de lawfare muito grave, que ele está pagando por crimes que não cometeu. Então a gente explica um pouquinho desse contexto, eles entendem por que é que o presidente Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro para isso, fala um pouquinho da minha história. Então eles aqui fora sabem que é uma coisa consolidada, e no Brasil também eu acho que ninguém tem mais essa dúvida que tinha, por exemplo, lá em dezembro, um mês e meio atrás. Eu achei interessante ver hoje uma notícia no portal G1 dizendo que o próprio Palácio do Planalto via que temas internacionais teriam muito peso nessa candidatura. É uma notícia do Grupo Globo desse momento. Estou vendo o seu esforço. O Eduardo sempre foi muito atento em relação a isso. Deve encontrar o presidente da Argentina na casa do Trump na semana que vem, ou alguma coisa do tipo. E o senhor falou bem, a última vez que nós sentamos para conversar, lá em casa, havia ainda uma discussão a respeito de sua candidatura era séria ou não. Isso parece ter se dissipado. Além de séria, é a mais viável, inclusive. Hoje todo mundo enxerga com mais clareza. Eu acho que as pessoas estão enxergando isso com bastante clareza, e vi que também há um clima de coesão maior dentro do que se chama de direita, né? Vou citar aqui só alguns exemplos que aconteceram desde que a gente se falou. O governador Tarcísio tem feito declarações bem mais explícitas do que tinham feito naquele momento. Vira e mexe tem se posicionado de forma bem clara em seu apoio. Eu vi também que o seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro, esteve na casa do governador Tarcísio almoçando com ele. Até o próprio Eduardo fez uma postagem muito simpática ao governador Tarcísio. Ao mesmo tempo, vi que ambos fizeram posts de manifestação em apoio à iniciativa que começou lá com o Nicolas da Caminhada. Há um clima de união agora? Há uma convergência já em torno do seu nome? Ô Paulo, da minha parte sempre teve. Todos os meus gestos públicos ou as conversas reservadas que nós temos sobre estratégia política e tal, eu nunca considerei um cenário em que não houvesse essa integração, e aí cada liderança política ou cada partido no seu tempo, eu respeito muito isso. Eu nunca tive dúvida que a gente ia caminhar junto, e assim, é aquela analogia do caminhão com a caçamba cheia de melão. A gente vai andando e os melões vão se acomodando, e é isso que está acontecendo. Então o Tarcísio talvez seja ali a maior revelação política nos últimos anos,
uma pessoa que é do grupo do Bolsonaro, eu brinco, nessa da costela do presidente Bolsonaro, porque como é que foi isso? Ele enxergou no perfil do Tarcísio, que é uma pessoa séria, esse gestor competente, inteligente, que é a cara do que o eleitor de São Paulo, historicamente, escolhe para governar aquele estado. Então, um carioca, flamenguista... Tem esse problema, né? É um problema sério. Vamos falar aqui sobre esse anel. Esse anel do Vasco. Então, assim, o Tarcísio aceitou essa missão, porque foi uma missão. Eu converso muito com o Tarcísio, considero ele um amigo de verdade, e ele fala, Flávio, eu tinha proposta para ganhar algumas dezenas de milhões de reais na iniciativa privada se eu não fosse para a política. E é verdade. É verdade. Então, ele foi para uma missão, sim uma dedicação pessoal, um desgaste para sua família também, porque quem quer trabalhar sério na política, isso acontece, é muita cobrança, você não tem privacidade, enfim, tudo que você faz, você respirou mais fundo, tem matéria no jornal falando alguma coisa, então a gente tem que ser sim muito grato ao Tarcísio por ter se dedicado a isso, por mais uma vez estar se colocando a cumprir mais essa missão de ir para uma reeleição no governo de São Paulo como uma pessoa importante no nosso grupo, e aquilo que eu sempre disse também, Paulo, é fundamental o Estado de São Paulo para a nossa estratégia nacional de ter uma vitória em relação ao Partido das Trevas. Então, e tem vários outros exemplos como esse nos outros estados, que a gente precisa ficar aqui detalhando, mas eu estou muito feliz com o caminho que as coisas estão seguindo e as pessoas cada vez mais percebendo também, não só nós estamos nos integrando, mas as pessoas percebendo que nós estamos nos integrando. E mais uma vez, eu respeito muito o tempo de cada um, mas eu vou sempre buscar essa unidade, seja agora, seja lá no meio da eleição, no segundo turno que seja, se tiver no segundo turno, porque eu acredito que o governo Lula está tão desgastado, há uma fadiga, há uma clareza na cabeça das pessoas, Paulo, de muita gente que em 2022 não votou no Lula, por alguma razão votou contra o presidente Bolsonaro. Grande parte dessas pessoas já se arrependeram. E o que mais a gente vê, até nas redes sociais, de pessoas simples, que estão ali colocando o seu dia a dia no Instagram, numa rede X, no YouTube, criticando. Pô, já votei do lado de lá, mas agora não me engana mais. Isso que acho que vai acontecer no Brasil todo, em especial no Nordeste, e as pesquisas já mostram isso. Um derretimento do Lula no Nordeste e cada vez mais a consolidação não apenas do Bolsonaro, mas desse projeto, porque o Brasil vai escolher dois caminhos: o da prosperidade com a gente ou o de pular do precipício sem paraquedas com o Lula. Então, acho que essa eleição vai ser sobre isso, portanto, minha convicção de que há sim uma chance real de que o brasileiro dê um basta em Lula e no PT de uma vez por todas já no primeiro turno da eleição desse ano. Bom, eu tinha muitas perguntas ainda, inclusive sobre a questão da própria corrupção e como é que isso vai afetar o governo Lula, STF, etc. Mas eu sei que a tua agenda então agora tem um encontro com mais um shake. Então, eu agradeço mais uma vez aqui a participação. Quem sabe a gente ainda conversa nessa viagem. Vamos conversar, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Um abraço a todos aí no Brasil. Muito em breve vamos estar juntos aí mais uma vez para resgatar a nossa democracia e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Eu tenho acompanhado algumas das conversas e tenho visto exatamente isso, a preocupação deles com o que o Brasil pode agregar a eles e o que eles podem agregar no Brasil. Agora aqui no Bahrein, que é um hub financeiro aqui do... Pessoal, essa entrevista do Paulo Figueiredo com o Flávio Bolsonaro foi bem reveladora. Flávio falou sobre o cenário de 2026, mandou um recado claro para quem está tentando empurrar substituto dentro da direita e deixou no ar que tem muita gente trabalhando nos bastidores para enfraquecer o bolsonarismo. Ou seja, não é só disputa contra a esquerda, é guerra interna também. Se você acha que isso é coincidência, comenta aqui embaixo. E não esquece, curte o vídeo e se inscreve no canal.